Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui começando a temporada 2023 do IDTech Podcast e eu tô muito feliz porque a gente já tem de cara um mega convidado. Se você tá assistindo ou do Spotify ou do YouTube, já tá vendo a carinha maravilhosa dessa pessoa aqui, o Damasceno. E sabe o que eu descobri, Damasceno? Tem 35 episódios do IDTech Podcast. 35, é muita coisa, né? É quase a nossa idade. Não precisava falar isso não, mas é quase. O problema é esse, que é quase a nossa idade. Não é tipo assim, a nossa idade é abaixo disso, mas tá tudo bem. Isso. Não é isso, é. Mas eu não me apresentei em nenhum episódio eu tô achando que as pessoas que não sabem seu nome ainda. Exatamente. Entendi. Quem que eu tô achando que eu sou? Mas seu nome não é IDTech? Meu nome não é IDTech. Ixi, então é melhor eu explicar. Inclusive, já colocaram nos comentários do YouTube assim, obrigado, IDTech. E, cara, será que você tá achando que eu sou o IDTech ou ele tá falando obrigado pro podcast, né? Mas então eu vou começar já me apresentando, porque a temporada 2023 eu preciso me apresentar, eu preciso ficar famoso igual esse cara aqui, entendeu? Então, me apresentando, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou fundador da Buscar ID, e a Buscar ID, ela é uma empresa de Digital Analytics, uma Martech de Digital Analytics, e a gente tem um SaaS, que é o IDFI, que trabalha basicamente inteligência competitiva em marketing digital. E eu também sou autor do livro Marketing na Era dos Dados, o fim do achismo, o primeiro e único ainda e único livro sobre marketing por dados no Brasil, que foi lançado em 2019, e se eu não me engano, já trabalhei um pouquinho mais de 400 projetos de marketing digital, dados, enfim, alta performance em marketing digital. E, obviamente, sou aqui o host do IDTech Podcast e algumas outras iniciativas que você vai ver, inclusive nesse episódio e outros episódios iniciando essa temporada 2023, que tem muita coisa e muita iniciativa da Buscar ID daqui para frente. Então, já falando agora um pouquinho sobre esse rei do CRO brasileiro, Rafael Damasceno, o cara que introduziu o CRO no Brasil, basicamente, com a sua empresa Supersonic. Damasceno, obrigado pela presença, pelo aceite. Eu sei que sua agenda é mega corrida. Ainda mais agora com o filhote, agora sim, nos últimos 3 anos com o filhote. Se apresenta aí para a nossa audiência, para eles entenderem quem é o rei do CRO brasileiro. O rei eu não sei quem é, mas eu trabalho com isso aí já tem mais de 10 anos já, né? A gente não vai mesmo falar a idade, exato, mas o tempo de mercado já dá um sinal, né? Então já tem um tempo aí que eu atuo com o CRO, como você falou, Rodrigo, sou um dos fundadores, junto com o Felipe Reis, da Supersonic, uma agência consultoria de CRO especificamente. A gente atua majoritariamente no Brasil, também alguns projetos internacionais. Também sou diretor de CRO na Cira Interactive, uma consultoria, uma agência também que atua unicamente no mercado americano. E é isso, prazer estar aqui. Pequeno currículo. Um pequeno currículo. Não, uma coisinha ou outra. E simplesmente as principais startups brasileiras que hoje são gigantescas já passaram pela Supersonic. Algumas sim. A gente tem, eu acho que é o que eu mais gosto, inclusive, de trabalhar como consultoria, né? É muito desafiador, é muito corrida a vida inteira e tudo mais, mas o lado positivo é que você conhece vários negócios diferentes, você aprende com todo o cliente, faz amizades com muitos clientes também. Quantos dos meus grandes amigos hoje, de figuras que eu admiro no mercado, começou a relação como cliente, né? Então, assim, trabalhar com essas gigantes, essas empresas inovadoras, uma das grandes vantagens é isso. Aprender muito com eles, ver como modelos completamente diferentes funcionam, e-commerce, SaaS, empresa grande, pequena, média, em todo tipo de segmento possível. Isso é muito legal. Assim, acho que eu devo muito do que eu consegui até hoje por ter aprendido em várias camadas diferentes, com gente com visões muito diferentes, mas complementares também. Cara, e uma das coisas que eu adoro, assim, eu sou muito crítico do modelo de agência digital. Tem que ser, né? Eu sou muito crítico de verdade, porque eu já tinha, inclusive, crítico como propriedade, que eu tive em agência, a Buscar ID era uma agência. Mas nada tira, na minha visão, assim, a coisa o mais legal da agência é justamente isso. Te dá a possibilidade de trabalhar com vários tipos de negócios, vários modelos de negócios, indústrias diferentes, segmentos diferentes. E é o que você falou. Eu mesmo, a gente se conhece muito por conta da Buscar, né? Quem eu conheço hoje, seja de uma grande startup ou não, veio da Buscar ID por ser uma agência
e a gente conseguir atender dessa maneira. Eu acho que é um ponto muito legal que você trouxe, que realmente, assim, o que eu sou crítico é do modelo de negócio, né? Que ainda não conseguiram me comprovar, ou enfim, ou não tenho conhecimento de que é sustentável. Não o modelo de agência, por exemplo, a Supersonic, ao meu ver, ela é uma agência. Eu não gosto desse nome, não sei se você seria uma agência, mas eu acho que é mais uma consultoria, para ser bem sincero. Aí eu acho que a consultoria ela funciona muito melhor do que aquele modelo de agência onde você entrou um cliente, contrata, saiu o cliente, demite, entrou o cliente, contrata, saiu o cliente, demite. Não, isso aí já... Antes da Supersonic, eu tive várias experiências nesse modelo, né? Não faz sentido mesmo, não. Bom demais. Cara, vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso episódio, enfim, do conteúdo sobre CRO. O que é o Conselho Regional de Odontologia? É isso mesmo? É meu grande concorrente no Google para CRO. Eu já vi isso várias vezes. A gente costuma ganhar deles. Coloca CRO, Conselho Regional de Odontologia. Eu falei, gente, nunca tinha pensado por esse lado. Ou então Chief Revenue Officer também, né? Ah, é verdade. Nos Estados Unidos a gente concorre com esse aí muito. É verdade. Agora tem um outro CRO também. Ah, não, tem o CHRO. Tem. Que é do RH. Tem. Né? Que é o Chief Human Resources Officer. Mas enfim, explica pra gente, Rafa, assim, eu particularmente nem era buscar SEO ainda, era buscar MKT de marketing. Eu estudei sobre CRO, aquele livro, Otimização de Conversão, a capa cinza. Saca? Esse? Exatamente. Nossa, tá. Maravilhoso. Ali abriu muito a minha mente. Depois, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o CRO, eu falei, cara, tem uma coisa errada nesse livro, mas não tem problema, mas ele é uma ótima introdução, inclusive. Com certeza. Maravilhosa. Inclusive, quem indicou foi o da DP6, o Léo. Léo Nares, mestre. O Léo Nares, o nosso mestre do Analytics aqui no Brasil. Explica pra gente o que é o CRO e a gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco pra gente poder entender melhor, principalmente os benefícios de CRO. Não, eu acho que começando pela sigla mais fácil, né, do inglês Conversion Rate Optimization, basicamente o objetivo é transformar o tráfego que você tem em uma interface digital, num site, num aplicativo, seja lá o que for, transformar a maior porcentagem desse tráfego em dinheiro para o negócio, né? Porque se a gente traduz para o português, otimização de taxa de conversão, basicamente é um conjunto de esforços multidisciplinares que você executa de forma organizada, com metodologia e baseada em dados, para convencer mais dos seus visitantes a se tornarem clientes pagantes. Né? No conceito mais simples, mais básico, no modelo de negócio mais simples, é esse trabalho. Então, a gente combina, como eu disse, conhecimentos de todo tipo de área, humanas, exatas e tudo mais, para saber o que a gente tem que fazer para converter mais gente e também para medir se o que a gente fez funcionou ou não, né? Que é essa parte aí do famoso teste AB. Não é o mesmo significado do CRO, está dentro do CRO. Boa. Mas é um grande diferencial. Eu acho que hoje em dia, acho que a gente pode até falar mais disso mais para frente, é um diferencial não só para CRO, mas para, acho que qualquer coisa que você quiser fazer bem feito no marketing atualmente. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, que é um dos temas da nossa pauta, mas, cara, um dos 3 pilares que eu trabalho no meu livro em Marketing por Dados é visão de negócio. O que você tá falando nesse momento é exatamente o seguinte. Cara, você já tem tráfego? Tenho. Quanto que você converte desse tráfego? Converto 0,3%. Beleza, então, você quer passar a converter 0,6%? Você já tá quase dobrando ali. Você tá dobrando seu faturamento. Quer chegar a 1%? Você tá fazendo... E o esforço com mídia ou, enfim, você não existe nesse sentido. E quando a gente fala de negócio, de business, aí você sabe disso muito bem, a gente está falando de eficiência. Então, nada mais do que a gente está fazendo é trazendo a visão de negócio para marketing digital, que a gente vai expandir um pouquinho mais daqui a pouco, mas é eficiência no que você faz, o trabalho de marketing digital. Né? Com certeza. Talvez até sobrevivência, eu diria, cara, porque se você tem uma taxa de conversão relativamente baixa, pior do que os seus concorrentes, você sofre de milhões de maneiras diferentes, porque se você converte menos, se o seu concorrente converte 1% e você converte 0,5%, quer dizer que você tem que gastar o dobro em geração de tráfego para ter o mesmo resultado que ele tem. Né? Para começo de conversa tem isso, o seu CPA é mais alto.
Então, se você tiver a mesma base de custo do seu concorrente, você vai ter que cobrar mais caro, porque o seu CPA ali para adquirir esse cara está mais caro. Isso muitas vezes é o suficiente para inviabilizar muitos negócios, né? No mínimo, você vai crescer mais devagar do que poderia. Mas nem é só esse efeito direto, como se isso não fosse suficiente, porque se você está convertendo metade do que seu concorrente está convertendo, é um sinal de que provavelmente ele tem uma oferta melhor que a sua, ele se posiciona de forma melhor do que você. E no digital a gente tem em quase todos os segmentos essa coisa do que eles falam muito no inglês do winner takes all, né? Quem é o líder fica com a maior fatia daquele mercado. Não é tipo o primeiro colocado tem 11% de market share, o segundo tem 10%. Não. É tipo mais da metade vai ali no primeiro e o resto disputa o que sobra. Então, você ser líder e não ser obliterado por um concorrente é muito importante, né? Então, o CRO é fundamental para isso. Não só para esse efeito direto em custo, velocidade de crescimento e tudo mais, mas para conseguir posicionar a sua empresa de um jeito eficiente no mercado, né? Uma das primeiras coisas que eu quase sempre pontuo para quem me fala, dá uma olhada aqui na home do meu site, na minha landing page, rapidão, o que você acha? Quase sempre você vê ali que não tem um posicionamento muito claro de como é que você torna a vida daquele usuário melhor, por que o usuário deve escolher você e não o concorrente, né? Que isso é uma questão chave. Muita gente tem uma visão muito fechada de, eu não tenho concorrente, eu sou muito bom, não sei o quê, mas, cara, não é verdade. Todo mundo tem concorrente. Um dos concorrentes que todo mundo tem é simplesmente não fazer nada, continuar a vida do jeito que tá, né? O que é um concorrente para alguns mercados duríssimo, né? Vai perguntar para seguradora se é fácil. Exatamente. Esse concorrente. Caralho. A gente tem um cliente aqui no Novoscar que é seguro de viagem. Rapaz. Exatamente. É surreal o mercado. Exatamente. É sangrento, tipo, Espartaco total, assim. Total. Então é isso, cara. Por isso que eu falo que tanto eficiência quanto sobrevivência. Porque como experimentação, CRO, depois a gente pode falar mais dessa diferença desses dois nomes aí. Fica cada vez mais popular, cada vez as pessoas descobrem mais e implementam em segmentos diferentes. Você tem cada vez menos segmentos no mercado onde você consegue sobreviver sem essa eficiência, porque se o seu concorrente está lá fazendo, ele vai passar por cima de você. Exatamente. Né? Cara, tem um caso muito legal. Quando eu trabalhei na Uberbox, né, trabalhei na direção de marketing lá, e o meu principal desafio era... A Uberbox, para quem não conhece, é um e-commerce, né, de produtos diferentes, enfim, e eles se posicionavam muito forte como produtos para idosos. E era um e-commerce que 86%, se eu não me engano, até um pouquinho mais, das vendas do e-commerce vinha da mídia offline. Então, eles, tipo assim, não existia venda basicamente pelo site, né? E eu entrei lá com esse desafio. Cara, você tem que virar essa chave aí, porque, enfim... A primeira coisa que eu olhei foi, qual que é a nossa taxa de conversão? Porque tráfego tinha tipo assim, surreal o tráfego dos caras. E a gente foi entendendo a eficiência de cada canal que era trabalhado e etc. E a gente viu que todos os canais digitais tinham uma boa taxa de conversão, acima de 1%. Só que o volume de venda era tão alto pelos outros canais que acabava sendo 20% do total, né? Exatamente. E a gente foi fazendo esse equilíbrio. E CRO foi uma das coisas principais, assim, porque a gente trabalhou um copy muito mais focado no posicionamento da empresa para os produtos e etc. Trabalhando tributo relevante, benefício, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Trabalhando uma PUV muito boa, muito específica, principalmente, para cada produto e não para a empresa como um todo. Exatamente. Isso, cara, isso fez uma diferença. É até bom você ter falado isso, porque muito e-commerce tem a visão de que vou fazer CRO. Aí vou trazer a Supersonic ou qualquer outra empresa, e eles vão mexer nas minhas templates e eu vou dobrar minha conversão. Uhum. Cara, isso é fundamental, realmente. Muita coisa boa vem disso, mas não tem como o e-commerce fugir de ter as PDPs, né, as páginas de produto, muito bem feitas, né? Cada página de produto é uma venda específica que você está fazendo ali, né? É uma sales letter única. Então, não escala? Não escala, não. Sinto muito, mas não tem escapatória. Se você vai nas maiores empresas do mundo, elas também não fogem disso. Vai lá na Amazon ver a página de produto de um Kindle, de um Fire, qualquer coisa assim. Alguém foi lá e... Tá linda, né? Exatamente. E a página de um iPhone, por exemplo, é a mesma em todos, mas, cara, assim... Cada uma tem sabe? a sua... Tem. PUV, para quem não sabe, eu citei aqui, não falei, mas é proposta única de valor, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também.
E aí, Rafa, é o que eu falei, quando a gente trouxe essa proposta única de valor para cada produto e até para categorias também, porque a gente começou a trabalhar categorias muito diferentes e tudo mais, e como eu falei, o CRO ele foi essencial, porque o CRO ele não é uma otimização de checkout, ele não é uma otimização da página de produto, ele é uma otimização da jornada. Então você pega a jornada do cara, vai lá entender o seguinte: quais são as microconversões que o cara tem ao longo do tempo até realizar a macroconversão, que de fato é a compra ou a conversão de fato. Então a gente vai entendendo, poxa, o cara vai entrar no nosso site, bacana, por onde? Por esse ponto. E a gente vê que quando a gente faz uma análise bem mais criteriosa, que é uma coisa que a gente faz desde sempre aqui no Buscar, você vê que o cara que vem da mídia, o comportamento dele é diferente do cara que vem do orgânico, que é diferente do cara que vem do e-mail. E, tipo assim, pode ser até a mesma pessoa. Na hora que você vê o ID da pessoa, o ID ali do GA, você fala assim, mas essa pessoa, ela vem de lugares diferentes, mas comportamentos completamente diferentes. Completamente. Né? E aí, como é que a gente pode trabalhar, entender que CRO... Quais são técnicas, basicamente, né, que a gente consegue trabalhar, entendendo o comportamento desse consumidor e tentando reduzir o atrito desse cara com a conversão final. Fala pra gente algumas técnicas que a gente pode trabalhar num ambiente digital que a gente pode desenvolver. É legal porque eu acho que tudo tem que começar sempre pelo diagnóstico, né? Isso que você falou, entender o consumidor. Não é a gente achar que a gente sabe o que está acontecendo e que tem a resposta para tudo. Sem você entender o que está rolando ali, eu gosto muito da metáfora de que você começar a CRO simplesmente mexendo nas coisas que acha que você tem que mexer e pronto, sem entender o que realmente está errado ali no site, é a mesma coisa do médico prescrever o remédio sem saber qual que é a doença que o paciente está, né? Pode ser que você acerte na sorte, mas uma virose. provavelmente você vai errar, né? Pode ser que você vai dar um remédio que não tem risco, que não vai matar o paciente, mas também não vai resolver a doença dele, né? Tá aí os testes inconclusivos, que são a maioria dos testes que rodam no mundo hoje em dia, mas enfim. O diagnóstico, cara, aí você pode ter uma infinidade de dados quantitativos e qualitativos para você buscar. Eu gosto muito de organizar na Supersonic e na SIR os nossos diagnósticos em dois momentos, o que e o porquê. Né? O que ele é mais quantitativo, tipo, o que está acontecendo no meu site? Quais são as fontes de tráfego que estão funcionando melhor, quais que estão funcionando pior, onde que eu talvez tenha não só uma conversão mais baixa, mas às vezes uma rejeição mais alta, que é sinal que o cara não está me dando nem oportunidade. Quando você tem uma mídia que o problema é a taxa de rejeição, antes da taxa de conversão, é ótimo do ponto de vista diagnóstico, porque você isola o problema ali na landing page. Tipo, o cara não está saindo nada landing page. Então, você vai organizar as coisas que você vai ter que fazer para aquela landing page. Quando a rejeição não tá ruim, mas a conversão no final é pior, você tem que estudar um segmento muito maior, né? De Interessante. Coisas. Mas, enfim, o que te aponta onde você tem oportunidades, problemas, onde tem buraco no funil, quais canais não estão funcionando direito, etc, etc. Né? Você vai lá e vê que seu paid social tá com a conversão baixíssima, horrorosa, acho que é o caso de quase todo mundo, Sim. né? Porque pouca gente entende que o usuário, quando tá vindo de um Instagram, de um Facebook, ele tá com o cérebro desligado, cara. TikTok, né? Enfim. Fica parecendo um idoso falando, né? Mas porque verdade. Normalmente eu pareço mesmo. Mas é um cara que, se você tira esse cara dessas redes sociais, que tá todo mundo vendo dancinha e não sei o quê, e vem com um discurso todo objetivo e embasado sobre o seu produto, o cara não tá ali para consumir aquilo. É outro discurso que você tem que ter. Se esse mesmo cara, igual você falou, vier da busca orgânica do Google pesquisando especificamente a keyword sobre o serviço que você presta. A intenção dele é diferente, né? Sim, exatamente. Então, o que nesse caso, o momento é diferente. Então, o que nesse caso, então, ele é quase que um nível de priorização. Na verdade, uma identificação e mínimo direcionamento. Digamos assim, eu tô olhando a floresta agora, para ver entendimento onde, de cenário. De longe eu tô vendo que eu tenho mais problema ali. Tá, entendimento de cenário. Então, vamos falar legal. que nós achamos que o problema tá na segunda página do meu funil de 4 páginas, todo o tráfego, sei lá. Esse é o quê? Eu tenho problema ali eu tenho algo acontecendo. O porquê é que você está perdendo 70% dos usuários naquela segunda página ali. E aí, nesse momento, você vai da floresta para as árvores. Você vai focar naquele segundo momento
E os dados qualitativos é que vão te ajudar mais ali. Então, aí você tem uma infinidade de opções, né? Vai depender muito do que você está procurando, mas teste de usabilidade, entrevista com o usuário, pesquisa polls, né, no site, enfim, tem milhões de coisas que não são números frios igual uma ferramenta de analytics, mas que te explicam o porquê, o que está faltando naquela página, o que o usuário não está entendendo do que está escrito ali. O que está sentindo falta. O que ele está sentindo falta, o que está ali, mas o usuário não está prestando atenção porque está de um jeito não atrativo, ou então está lá na 7ª dobra da página onde só 15% das pessoas chegam. Tá. E tem um número específico, Rafa, de tipo assim, se você conversar com 10 pessoas, com 15 pessoas já é o suficiente. Eu gosto muito de uma regra até antiga, né, do pessoal do Nielsen Norman, de tentar fazer na faixa de uns 5, porque você tem agilidade, né? Você não precisa ficar anos entrevistando as pessoas, né? Eu acho que esse mundo das pesquisas que custam uma fortuna e levam meses para sair já se passou essa época. E com 5, principalmente quando a sua questão que você está focando é a fricção, é problema de usabilidade, com 5 provavelmente você vai achar a maioria dos problemas graves que você tem, se esse é o seu problema, né? Mas esse não é o único canal, né? Se você está rodando uma pesquisa no site, né, dessas feitas via Hotjar e outras ferramentas aí, se dependendo do seu tráfego, você pode ter centenas de respostas num tempo curto, sabe? E essas respostas podem não ser tão profundas quanto o teste de usabilidade, mas pode te ajudar muito se você quer entender se tem algo faltando, qual que era o objetivo do usuário naquela visita, coisas que é fácil para o usuário te responder, esse tipo de ferramenta vai funcionar legal. Então é isso, né? Não depende do método para você falar que um número de respostas está bom ou não, mas como é qualitativo e não quantitativo, às vezes uma resposta de um cara vai te dar um insight que vai valer um aumento de 2 dígitos na sua taxa de conversão. Isso aconteceu com a gente na Indefy. A gente está fazendo o teste de MVP, né? Então a gente tem lá alguns beta testers e, cara, um beta tester, ele praticamente mudou a plataforma. Assim. Mudou no sentido, tipo assim, cara, se colocar isso, a gente estava pensando em fazer isso, a gente tem essa informação aqui que a gente pode agregar e a gente tem esse tipo de dado. Eu falei, caraca, velho. E isso trouxe pra gente um direcionamento. Óbvio que outros também trouxeram outras coisas, mas é o que você falou, um pode fazer uma mega diferença, né? E outra coisa, quando é uma interface que você tem volume de gente suficiente para fazer o tal do teste AB no final, o seu risco é reduzido de apostar em um insight isolado, porque no final você vai estar validando aquilo com rigor estatístico, né? Usando o método mais eficiente que existe na humanidade para medir impacto real de alguma mudança, né, que é teste AB. Então, isso vai ser validado no final. Então, mais um motivo para você não gastar meses fazendo o diagnóstico é que isso no final é validado. Mas é muito importante que você faça algum diagnóstico para realmente pegar com dados o que está acontecendo, senão a sua chance de erro no final é muito grande. Entendi. Você vai validar com o teste no final e com o teste você vai ver que você fez errado. Entendi. Legal. Agora a gente foi lá. Então, a gente tem o quê? Assim, eu acho que o que eu gosto muito de falar que você precisa saber o que você quer saber para trabalhar com dados. CRO é a mesma coisa. Sim. Você tem um problema e você precisa descobrir a causa desse problema, né? E não o problema em si. Porque você descobre o problema, beleza, você tem que descobrir a causa dele para resolver, enfim. Então você precisa saber o que você quer saber. Legal. E aí a gente começa a ver, tem esse o que é o entendimento de um cenário. Poxa, tem lá a floresta e você vê que a floresta é toda verde. E ela tem uns pontos amarelos. Você fala, uai, o que está acontecendo aqui? E aí você vai nesses pontos amarelos para tentar entender quais são, por que aquilo está amarelo. Basicamente isso. Se é uma nova plantação, alguma coisa do tipo, ou se tem uma praga lá. Beleza. E a gente vai entrar nessa parte amarela, que é o nosso site, que é a nossa landing page, que é o nosso copy, que são os botões, que é a distribuição de botões, o copy do próprio CTA e algumas outras coisas. O que a gente pode, já entrando nesse micro aqui, o que a gente tem que começar a entender e você fala assim, cara, na grande maioria das vezes a gente vê que o CTA pode melhorar X%. É óbvio que isso não é uma estatística muito certa, mas existem alguns pontos de atenção comuns? Com certeza. Acho que mais do que elementos específicos da interface, o que um site, uma página boa normalmente vão fazer é acertar em 5 pontos. Primeiro, está bem alinhada com a motivação do usuário.
Então, e é por isso que é importante o diagnóstico para você entender de onde que o usuário está vindo, se é um paid social, se é uma busca orgânica, se é qualquer outra coisa e tudo mais. E aí você entender o que esse usuário quer, qual que é o problema que esse cara quer resolver no momento que ele chega no meu site, e eu tenho que pelo menos prometer para esse cara ou dar um sinal para esse cara que eu tenho a solução pela qual ele está buscando naquele momento. Tá. E é para isso que vão servir os primeiros elementos de uma página na primeira dobra ali. O headline, o subheadline, e seja lá o que você coloque ali. Você não tem que vender o seu produto no headline, né? Muitas vezes o pessoal entende errado esse conceito de o que é um bom título, um bom headline, o que ele tem que fazer. Ele não tem que vender. A maioria dos produtos você não consegue vender com uma frase no headline. A missão do headline é fazer aquele cara ficar ali, passado da barreira dos primeiros 2, 4, 7 segundos e aceitar ler o que você tem ali. Chamar atenção. Exatamente, porque essa é a primeira grande conversão, ou micro conversão, né, no funil. É o cara aceitar ficar para ler o que você tem. Então essa que seria uma grande missão do headline, é casar bem com a intenção, motivação do usuário. E aí você tem a proposta de valor, que você pode, dependendo, né, do que você tem, você consegue botar isso um pouco no headline também e nos primeiros elementos ali, que se é uma proposta única de valor, que é o ideal, é tipo, o que você oferece de valor, de benefício para aquele usuário que você oferece melhor do que qualquer outro, né? Então, mais que uma proposta de valor, uma proposta única. Tipo, se você quer isso, o melhor lugar para ter isso é comigo aqui. Né, de um jeito crível também. Uhum. Que aí entra também um terceiro ponto, que é essa... eu tô pensando no melhor termo para falar isso em português, mas é as pessoas acreditarem no que você tá colocando ali, sabe? Veracidade na parada, né? Não é uma questão tão simples, tipo prova social, bota depois. Não é isso, o que você tá falando ali, a pessoa tem que acreditar, porque assim como a gente, o usuário, não acredita em tudo que ele lê na internet. Exato. Né? Ainda acredita mais do que deveria, né? Infelizmente, né? Fazer esse pequeno parênteses aí, que a gente tem muita bobagem, mas o usuário questiona muito se o que ele tá lendo ali é verdade ou não, né? Você falar que você é a melhor pizza do mundo e pronto, não é o suficiente para as pessoas acreditarem que você tem a melhor pizza do mundo. Só um parênteses em relação a isso que eu acho que é legal. O ID360 ele foi considerado o maior evento da América Latina pela SEMrush. E a gente usou isso, obviamente tem usado. Cara, umas 4 pessoas já falaram comigo, velho, que coisa maravilhosa. Todo mundo fala que é o maior evento disso, o maior evento daquilo, mas não coloca do Quem sovaco, falou isso? Exatamente. Né? Achei muito legal. Isso é muito bacana que você trouxe. Excelente ponto. É isso mesmo. Não adianta só você falar, a pessoa tem que acreditar no que você está falando, e para acreditar você tem que ter esses elementos de prova, né? No inglês a gente usa normalmente o proof para falar isso, mas não é esse proof beabá de deixa eu botar 3 depoimentos aqui um do lado do outro. Isso, inclusive, raramente funciona, né? Inclusive acabou, fazendo um pequeno parênteses nisso também. Cientificidade é o que você está querendo trazer? Tipo assim, autoridade ou elementos suficientes, ou especificidade o suficiente para as pessoas acreditarem no que você está falando. Legal. Por exemplo, uma empresa de limpeza... Eu adoro todas as minhas aulas do exemplo de limpeza de sofá. Porque foi um cliente nosso há mais de 10 anos aqui na Buscar. Cara, faz um antes e depois. Tipo, você olha aqui. Sim. Olha como é que era, imundo, e o sofá era verde, agora tá amarelo. Sim. E quanto mais detalhe você coloca ali, melhor você conta aquela história, mais crível ela vai ser, né? É isso. Então a gente teria que tentar ser, por exemplo... vou até tomar cuidado para falar isso, porque senão o pessoal pode entender errado. Mas é tentar tangibilizar o físico no digital de alguma forma. Se o impacto do seu produto é físico, isso. Sim. Até porque uma ótima prática é você mostrar de verdade o produto que você tem, né? E se é um produto físico, é isso. É foto, é vídeo, é alta resolução, é detalhe na coisinha ali e tudo mais. E mesmo se você é um software, mesma coisa. É screenshot. Não é essas animaçãozinhas de como é que é o meu produto mágico, que em vez de ser uma imagem mesmo do produto, é um desenhinho bonitinho. Sim. Isso funciona muito menos do que a imagem de verdade, a animação do produto funcionando, como é que é de verdade que você executa a coisa, provando para o usuário que é fácil fazer aquela coisa que você está falando, que você faz na ferramenta, que para um SaaS, dificuldade de uso quase sempre é uma dos pontos de fricção, de objeção, né? Então, esse tipo de clareza, especificidade... Eu ia falar essa palavra agora? Clareza é fundamental para você converter, né? Muitas vezes é mais eficiente você ser claro do que você ser persuasivo.
né? Ser claro no benefício que você entrega, Legal. ser claro em como que funciona, ser claro nos impactos que você gera e coisas desse tipo. Isso é interessante, porque quando você vai... Tudo que você estuda sobre copy, principalmente hoje em dia, tudo é persuasão. E nada é clareza. Esse foco extremo na persuasão e nos gatilhos, não sei o quê, é o certificado de novato em copy, né? A pessoa, quando Exatamente. fala isso, tá falando, tô aprendendo Newbie agora. Copy. Tô lendo meu primeiro livro de copy. Exatamente. Porque e esse ponto que você trouxe, que é, cara, primeiro seja claro, para depois ter talvez você não vai precisar nem ser persuasivo depois. Porque quanto mais ser claro é muitas vezes ser persuasivo, né? Porque você tá sendo claro no benefício que você vai entregar, né? Exatamente. Por exemplo, a gente teve um caso que foi muito legal. Foi o primeiro caso que eu tive de fracasso total de CRO. Porque eu fiz tudo errado. Acontece muito, né? Pelo menos no seguindo o modelo certo, você identifica rápido quando dá errado, né? Cara, deu muito errado. Mas deu errado num nível que eu falei assim, bicho, acho que tudo que eu aprendi deu errado. Não deu nada, tipo, não tá errado. O que a gente pode falar mais depois também é ótimo, porque quando algo dá muito errado é um aprendizado valiosíssimo. Exatamente. Né? A gente trabalhava com um cara que a página dele era muito, velho, muito 1970 front page, sabe? E aquilo me incomodava e o cara convertia num nível absurdo, era um infoproduto. Convertir num nível absurdo. Eu falei, velho, na hora que a gente colocar um design top, a parada top, só top, nós vamos triplicar essa venda. Aí fizemos lá tudo top. Colocamos no ar. Bicho, foi muito desesperador. Foi 70% menos venda. Aí eu falei, nossa, derrubamos o site, fodeu. Foi pro saco e tal, não sei o quê. E a gente testando, dando ping no site, tá tudo ok. Falei, então o tráfego deu merda. Por trocar landing page, o Google puniu de alguma forma, enfim. Não, o tráfego tá normal. Falei, gente, o que aconteceu? E ficou 3 dias ali. E 70% menos vendendo, cara. Na hora que a gente foi avaliar o que estava acontecendo, aí no segundo dia a gente colocou uma pesquisa, eu acho que já era Hotjar, se eu não me engano. Não, já era Hotjar. Colocamos uma pesquisa. Cara, na hora que a gente foi avaliar as respostas, muita gente colocando assim, não, o produto parece ser muito caro, então não vou nem comprar. Nem chegava no preço. Sim. Cara, nem chegava no preço. Então é só colocar o preço lá em cima. Não. Aí que a gente fez, falei, então vamos voltar. Por teste, vamos voltar à página anterior, porque é outro erro, a gente não fez o teste AB naquela época. Sim. Isso foi em 2012. As vendas voltaram normal. Normal. É uma das coisas que me apaixonou cedo em CRO, é o tanto que ele prova que boas práticas gerais do mercado mais do que marketing, de publicidade, são completamente equivocadas, né? Desde meus anos de moleque na faculdade, eu ficava vendo aquele monte de aula focado na parte criativa da publicidade, da beleza estética, e passando aqueles propagandas de Cannes de 30 segundos do mundo inteiro, e todo mundo na sala, nossa, que bonito, que conceito interessante. E eu, né, numa certa insegurança, mas só pensando lá atrás, né, na turma do fundão, tipo, cara, beleza, tá bonito, mas no final ninguém tá nem lembrando qual que é o produto que tá sendo anunciado ali, né, cara? Qual que é o retorno de verdade? Então, desde sempre eu tive esse incômodo com essas boas práticas vomitadas com base em nada, que tem muito no Brasil, né? Que se você pega a publicidade americana, é um outro nível de maturidade no foco em resultado, mas Brasil e outros mercados específicos de publicidade, essa coisa da criatividade sem entender sem gerar resultado para quem tá pagando a conta. Cara, acho que fica muito claro o que você tá colocando aqui agora é Parmalat. O que é Parmalat? É leite? Parmalat é queijo? Culpada de fazer o Palmeiras ganhar vários campeonatos aí. Isso então, é o podemos que a gente atacar sabe. livremente. Só isso. É isso aí. Mas que os bichinhos da Parmalat, que fizeram muito sucesso, de coração, eu realmente ainda tenho dúvidas do que é a Parmalat. Você imagina uma pessoa... É lindo, porra, marcou. Enfim, não tem o que discutir. Realmente foi a responsável pelos títulos do Palmeiras. Isso me incomoda bastante. Mas enfim, você não tem aquele direcionamento do que é o negócio, sabe? E aí você fala, a gente vê a clareza, por exemplo, numa Coca-Cola. Uma Coca-Cola que todo Natal
tá vendendo um Papai Noel, que não é nem Papai Noel, é um Papai Noel falso, né? Vermelho. Não, e ela vende benefícios maravilhosos que não são objetivos, tipo... Isso. Porque não tem nenhum benefício objetivo em consumir Coca-Cola, né? Exatamente. Vamos começando aí muito pelo contrário, né? É. Então ela é um exemplo de que mostrar seus benefícios e ter clareza não necessariamente é provar que, olha, você vai aumentar em 14% a sua performance, não sei o quê. Não, às vezes você vai ter mais tempo com a sua família, você vai ter um momento marcante A com felicidade, a sua família. né? Isso. Felicidade, qual o conceito mais subjetivo e com um significado completamente diferente para cada um que felicidade? Não tem. E o lance da família, aquilo ali marca muito, gente, porque Natal, cara, o que é Natal? E outra, como que um negócio tão bonito desse para a família vai me dar câncer no estômago, né? Ninguém vai lembrar disso. Exatamente. Como que esse negócio, essa bomba de açúcar, pode me fazer mal de forma alguma? Felicidade, gente. Nada mais do que isso. Mas muito interessante, assim, porque quando a gente fala muito dessa... Aí eu vou voltar na clareza, né? Clareza, especificidade, etc. Porque sempre que a gente vai trabalhar, pegar uma coisa muito subjetiva e, obviamente, trazer uma mínima clareza sobre aquilo, e, obviamente, já tem audiência, pode acontecer duas coisas, que já aconteceu comigo, inclusive, e, obviamente, não tenho dúvida que aconteceu com você. Você vai perder tráfego, porque é natural, porque, cara... Beleza, você está especificando e lembrando que especificar não necessariamente é nichar. Sim. Isso é um ponto, são coisas completamente distintas, mas o nicho de fato é uma especificação. Mas quando você especifica, você perde essa determinada audiência, mas aí você qualifica também a audiência. E é por causa de situações complexas tipo essa que é tão fundamental a outra etapa de você ser baseado em dados, porque a gente falou, beleza, do diagnóstico, o que está acontecendo e por quê. Aí isso te leva a entender o que você acha que você tem que mudar para resolver esse problema ou explorar essa oportunidade que você achou ali na pesquisa. Só que a forma que você vai implementar aquilo, você pode fazer bem e pode fazer mal. Sim. Né? E impossível você ter certeza se você realmente está explorando direito a hipótese que você achou, mesmo que a hipótese esteja correta. Os usuários não estão convertendo porque está faltando falar de benefício tal, sei lá. Pode ser que essa hipótese esteja correta, só que você implementou isso, essa solução, resolver esse problema do jeito errado. Você fez uma dobra nova no site que é só texto, então ninguém está lendo porque é 3 parágrafos gigantes. E o seu tráfego não lê aquilo ali, eles estão pulando, então a hipótese estava certa e você resolveu do jeito errado. O único jeito de você saber se você resolveu mesmo ou não é via outra etapa que eu disse, que é o teste AB. Você seguir esse que é o método mais, como eu disse, eficiente da história da humanidade para qualquer coisa, para validar se algo está certo ou não. É o que tem que acontecer com todo remédio para a gente tomar. Com toda inovação de verdade na humanidade, ela é validada via teste AB, que é você ter um grupo controle e um grupo variação. O grupo controle toma o placebo, né? Vê o seu site do jeito que era, e o grupo variação toma o remédio, vê o site com a sua solução. Então, na internet, você tem metade do tráfego vendo o placebo, vendo o site antigo, e outra metade você vai direcionar para ver o site novo, via ferramentas que fazem isso. E é só no final, depois de você ficar um tempo com esse tráfego dividido pela metade, na hora que você vai comparar a taxa de conversão de quem viu o site antigo e quem viu o site com a sua mudança, é isso que vai te falar se você resolveu o problema do jeito certo ou não, mesmo que a hipótese esteja certa. Às vezes até a hipótese estava errada, né? Sim. Acontece muito acontece também. Muito. Lógico. É por isso, porque essas coisas acontecem, que você faz o teste AB. Toda mudança, idealmente, você vai validar via teste AB. E é uma redução de risco imensa, porque se você não está fazendo isso, não é tudo que você vai conseguir simplesmente fazer login na ferramenta de Analytics, comparar uma semana com a semana anterior e ver uma diferença no resultado ali. Porque diferença temporal tem influência de milhões de coisas poluindo ali. Macroeconomia, microeconomia, concorrente que fez uma coisa deixou de fazer outra, começo de mês com fim de mês que seu usuário é diferente. Específica, muito de mercado. É impossível. Você pode parar o analista mais sênior do mundo para comparar uma semana com a semana anterior, que ele não vai conseguir isolar os dados para te falar se aquela mudança que você fez na página ajudou ou não ajudou e o quanto que ajudou ou não ajudou. Sim. Então é só o teste AB que vai te dar essa resposta.
E é para muitas vezes identificar o erro mesmo. O Google, Microsoft, empresas que claramente testam cada coisinha que eles mudam, eles não vencem testes 90% do tempo, né? E são empresas de gente altamente qualificada. Sim. 90% das vezes os testes não são bem-sucedidos. Ou conclusivos, né? Ou perdem ou são inconclusivos. Então, Agora, imagina se esses caras não estivessem testando essas mudanças. Né? Significa que 90% do tempo deles iam estar jogando contra a empresa. Exato. Mexendo nos produtos, nos sites, para piorá-los. Então, é uma questão de eficiência, de redução de risco. Você não precisa também ficar, igual eu falei, dias discutindo se faz do jeito A ou faz do outro jeito, não sei o quê. Não, cara, vamos deixar o público falar qual que é o jeito certo, porque senão fica essa disputa de ego e quem tem o cargo mais alto ganha no final, né? E sai todo mundo puto no final, mesmo Exatamente. assim. Então, evita esse estresse, esse risco, rodando o teste AB ali no final. Então, ó, a gente tem a primeira etapa, que é o quê? Que é entender o cenário, o que está acontecendo, o que aconteceu e etc. A gente tem a segunda etapa, que é o porquê. Que, aliás, o primeiro no que são dados mais quantitativos. Então, sei lá, quanto de tráfego, quais são as conversões de cada fonte de tráfego e etc e tal, beleza. E várias outras coisas. O qualitativo com o porquê. Porra, por que está acontecendo isso então? Né? Então a gente vai tentar fazer um teste que com 5 pessoas, 10 pessoas e tentar entender quais são as dores delas naquele momento. E aí a gente tem várias formas, né? Mas o melhor mesmo é sentar a bunda na cadeira aqui, sentar a bunda na cadeira com o usuário e falar, cara... Ouvir as pessoas. Né? Ouve as pessoas, basicamente. Do jeito que der para ouvir, né? Pelo Exatamente. canal que tiver que ser. Presencial, site, entrevista, pesquisa por e-mail, o que se tiver na sua mão. Exatamente. E aqui a gente começa a trazer algumas hipóteses, criar algumas hipóteses, trabalha a nível de priorização para começar os testes, faz o teste AB... E ali a gente consegue entender, poxa, isso aqui deu certo, isso aqui, essa hipótese aqui não teve nada a ver, por mais que a gente tenha levantado isso por meio dos dados. Porque a hipótese é sempre uma interpretação, né? Exatamente. Não tem jeito. Interpretação. Então ali, ou seja, lá no início a gente precisa saber o que a gente quer saber para depois a gente começar a testar. Beleza, eles levantaram as hipóteses, foram testadas, a maioria deve ter dado errado e algumas deram certo, a gente começa a trabalhar isso oficialmente, por exemplo. Né? Então a gente entrou no mundo do teste AB. CRO, além de ser técnicas para otimizar a jornada, né, para que a gente consiga ter uma melhor taxa de conversão a cada etapa, até o cara chegar na venda, a gente está vivendo agora um mundo, você trouxe o teste AB, que é uma experimentação, que é um experimento que a gente faz, e a gente vem vivendo um mundo muito forte por conta de growth hacking, etc., que é a experimentação. CRO, experimentação, teste AB, é tudo a mesma coisa? Não, mas o que acontece muito de misturar é que CRO foi o primeiro método, processo que trouxe a ciência para o marketing, que trouxe o método científico para o marketing, né? O rapaz que criou o termo Growth Hacking teve contato pela primeira vez com o teste AB via um trabalho de CRO. Né? Eu sou velho nesse ponto. Conheço de lembrar dessa história e de estar próximo da mesma. Exato. E aí o que acontece como eu disse, o método mais eficiente que a humanidade já criou é o teste AB para tudo. O CRO só pegou e adaptou para o marketing digital. Se a galera usa teste AB para criar foguete que vai para a Lua, para criar vacina, para criar remédio, provavelmente isso vai funcionar também para eu fazer meu marketing, melhorar minhas páginas de um jeito mais científico. Entendi. Né? Ao invés de ficar no achismo do designer ou do criativo publicitário premiado em Cannes. E aí, beleza. E aí, isso se popularizou via o CRO, né, de você ter o controle, a variação e ter o resultado exato no final. O Google veio com uma ferramenta que ajudou a popularizar isso muito antes do Google Optimize, né, que já nem está aí mais. Exatamente. Ele teve um pequeno recursinho lá no GA que fazia isso e permitiu a galera começar a fazer sem ter que pagar a ferramenta. Começou a surgir VWO, Optimize, ferramentas disso que tinham planos gratuitos na época também. E aí veio ClickTail também para trazer alguns dados mais qualitativos. Sim, Qualaru, né? Muita coisa assim. E aí começou a se expandir um pouco de... Cara, dá pra gente ter essa mesma abordagem de eficiência, de otimização, sim, com base no processo, no método científico, porque teste AB é um método científico, para texto de anúncio, para peça de mídia social,
para qualquer coisa, basicamente. Para qualquer comunicação, e não né? só, acho que nem só no marketing, nos negócios como um todo, Sim. né? Porque se você quer otimizar o seu centro de distribuição, o jeito mais eficiente vai ser criando hipóteses e validando com o teste AB do mesmo jeito. Só não é tão simples quanto ir lá no Google Optimize e colocar duas URLs. Mas as melhores empresas, a Amazon, todo o centro de distribuição, você vai ver que você vai ter cientistas lá fazendo design de experimentos, né? Entendendo como que eles vão criar um grupo controle, um grupo variação e medir aquilo, mas estão lá rodando o teste AB para melhorar a eficiência do CD, do mesmo jeito. Exato. Então isso se expandiu, né? O problema do Growth Hacking usar o termo experimento é que virou o termo mais coringa do mundo, né? Um experimento é a execução do método científico. Grupo controle, grupo variação, roda o experimento, chega numa significância estatística ou não chega, né, no final do experimento, e tira a conclusão se a hipótese foi validada ou não. O problema é que a meninada hoje quer falar que tudo é experimento. Eu fiz um site novo aqui para ver se eu vou ganhar dinheiro ou não. É um experimento. Não, cara. Cadê o design desse experimento? Cadê o grupo controle? Cadê a variação? Cadê a randomização aleatória do seu tráfego sem garantir nenhum vício ali? Não tem nada disso, né? Então tem que tomar cuidado com o uso do termo, né? Experimento para muitas coisas que às vezes nem tem como você fazer um experimento mesmo de método científico. Coisas para SEO, que a galera vomita o termo experimento direto. A maioria das coisas para SEO você não tem como fazer um experimento, porque não tem como ter o grupo controle ali, sabe? Quando existem ferramentas específicas e caras que te permitem fazer alguns experimentos de SEO, mas mesmo elas são limitadas para mudanças de template, que aí se você tem 500 páginas que usam a mesma template, 250 você muda, 250 você não muda. Entendi. Tô explicando de um jeito grosseiro, mas basicamente isso. E aí você vê a diferença de performance entre uma e outra. Então, assim, se expande. Como eu disse, tem cada vez menos espaço em qualquer método de marketing hoje para você ser eficiente, ganhar mercado sem ter o teste AB acontecendo ali para validar hipóteses, para acelerar a aprendizagem e tudo mais. Mas tem que tomar cuidado para não chamar qualquer coisa de experimento. Então, para eu considerar um experimento, eu preciso ter um controle e uma variação. Se você quiser estar, vamos chamar assim, gramaticamente correto, sim, né? Igual eu falei, popularizou tanto de chamar qualquer coisa normal, qualquer coisa que você faz no seu dia de experimento, porque adiciona um valor, tem um valor agregado ali, né? Mas é fantasioso. Se você falar isso para alguém que realmente entende o que você está falando, você vai ser trucado. Não sei se trucado é uma expressão nacional ou mineira pra gente falar aqui. Eu acho que é nacional. Você vai ser questionado. Boa. Melhor, mais seguro. É mais seguro. Legal. Cara, agora sim, a gente tá falando aqui... Deixa eu pensar aqui. Pra gente ter essa experimentação, a gente tem lá o teste AB, etc e tal, show de bola. Para eu trabalhar o teste AB, eu preciso necessariamente testar uma única coisa? Eu posso testar 2 coisas, 3 coisas, enfim. Não precisa necessariamente. Se você for seguir o by the book normal, de eu quero entender realmente se mudar essa imagem da imagem X para a imagem Y aumenta a minha conversão, se é essa a resposta que você está buscando, você tem que mudar uma coisa só e evitar poluir o seu resultado mudando mais de uma coisa, porque senão no final você vai ter só o resultado de qualquer combinação, qualquer resultado daquela combinação de mudanças. Mas na prática, a maioria das empresas não tem nem tráfego e nem tempo para mudar uma coisa só de cada vez. Porque quanto menos coisas você muda, em geral, é claro que existem exceções, menor vai ser o seu impacto na taxa de conversão. Dificilmente você vai aumentar a sua conversão em 20%, porque você, vamos falar o exemplo mais esdrúxulo do mundo, você mudou a cor do seu CTA, né? O verde converte mais. Exatamente. E para você, se você for gerar um impacto pela mudança de cor de CTA, se ele for existir, ele vai ser minúsculo, 0,001%, qualquer coisa assim. E para você identificar esse impacto, para você ter certeza estatística de que aquele impacto aconteceu, que sua conversão aumentou 0,01%, você precisa de um volume imenso de tráfego. Quanto menor o impacto que você gera na taxa de conversão, mais visitas você precisa, passando por aquele experimento, para chegar numa certeza estatística e falar, opa, a página tal é melhor que a página tal. Né? Então,
esse é o problema de você mudar uma coisinha só de cada vez, que a maioria das empresas não tem tráfego para isso, não vai querer fazer igual o Google e testar 15 tons de azul para o resultado de busca, porque você não tem o tráfego do Google para isso. E outra coisa, às vezes você identificou 10 potenciais problemas na página, na mesma página. Se realmente vai querer passar um ano inteiro testando aqueles 10 problemas naquela página, você nem tem tanto tráfego assim, ou você já não vai testar os 10 de uma vez e ver qual que é o impacto daquilo ali? Porque é o custo de oportunidade, né? Exato. Se rodar tudo de uma vez, o problema é que você não vai entender qual foi o impacto exato de cada uma das 10 mudanças. Sim. Mas se as 10 são embasadas, pode ser que as 10 vão te ajudar, e se roda tudo de uma vez, você aumenta a sua conversão em 50%. Mas se você roda dividido por 10, né? Você vai aumentar 5% cada mês. Sendo, sei lá, você vai rodar um experimento por mês. E vai demorar, né? Dependendo do tráfego que você tem, exatamente. Então é isso. Eu tento, pelo menos, organizar as múltiplas mudanças numa hipótese só. Então, sei lá, a hipótese é que essa página... Sei lá, vamos pegar o exemplo que a gente falou, não está crível. A proposta de valor aqui não está crível, não tem elementos de prova para isso. E aí, para aumentar a credibilidade e o nível de prova dessa página, eu vou mexer no headline, vou botar uma informação a mais no subheadline, vou botar uma imagem a mais não sei onde, vou meter um infográfico lá embaixo também, sei lá. E eu vou testar tudo isso de uma vez. Então, são várias mudanças, mas dentro da mesma hipótese, que é estar convertendo menos do que poderia porque falta prova. Então, eu tento, pelo menos, fazer esse agrupamento, assim. Mas olha que interessante. Foi legal você trazer em cima de uma hierarquia isso aí, cara. Porque é o seguinte, eu tenho uma hipótese que é o que você falou, cara, o nosso site não tá bom, a gente já identificou aqui com usuários que eles estão tendo dificuldade aqui, nesse ponto, então vamos mudar uma página inteira. Beleza, show de bola. Então, em cima de uma hipótese que é baseada na usabilidade, no que o cara usou e etc., eu vou mudar o meu site inteiro, a minha página inteira, e aí eu faço um teste AB com o que estava antigo com o que está novo, que é a página, que é a variável. E aí, beleza, opa, esse aqui já trouxe mais conversão. Bacana, então, que trouxe mais conversão, baseado, obviamente, num período de testes que a gente conseguiu validar, tem uma relevância estatística, etc e tal, vamos colocar essa aqui como principal. Show de bola. Então, a gente tem uma hierarquia. Ou seja, a hierarquia, ela não é o teste, ela não é o elemento, mas é a hipótese que você testa os elementos. E a vantagem é que no final você tem um aprendizado, que opa, meu público respondeu bem a eu fazer isso aqui que eu apontei na minha hipótese. Então eu posso escalar isso, posso fazer em mais páginas, posso fazer no meu anúncio, posso fazer em outros canais, enfim. A gente vai entrar aqui agora nisso, inclusive, mas eu quero só antes tirar uma dúvida com você. A gente tem um teste AB e a gente tem os testes multivariáveis, certo? Sim. O teste multivariável, eu trabalho em cima de múltiplas páginas, ou seja, mais de duas páginas, mais de duas variáveis, né, páginas variáveis, ou eu trabalho elementos variáveis dentro de uma página. As duas coisas, na verdade, né? É um termo que as pessoas usam para os dois tipos de teste. Quando você tem o ABN, que é com mais de uma variation, né? Então, ao invés de você ter só a controle e a variação, você tem, sei lá, você quer testar títulos diferentes. Beleza. Você tem a controle, que é o seu título atual, a variação, que é um título novo, e a variação 2, que é um outro título também que você fica na dúvida entre ele e o da variação 1, qual que seria o melhor. Aí é um teste ABC, que você pode chamar de multivariável, que são 3, né? Controle, variation 1, variation 2. E eles vão rodar o tráfego, normalmente vai se dividir 1/3 para cada uma. E é isso. Esse é um MVT, um teste multivariável. E pode também ser chamado de multivariável o teste onde você quer mexer no título, mas também na imagem atrás do título. Tá. Aí você tem 2 ideias de título e 2 ideias de imagem diferente. E aí você vai setar um MVT que você vai falar assim, ó, eu quero saber qual que é a melhor combinação entre esses duas ideias de título que eu tenho e essas 2 ideias de imagem que eu tenho. Ele vai criar 4 versões diferentes ali, né? Título 1 com imagem 1, título 1 com imagem 2, etc, etc. E é isso. E o teste vai ser rodado para todas essas possíveis combinações desses elementos para te falar, ó, melhor combinação é o título 2 com a imagem 1. É o que mais converte para você. Entendi. Legal. Interessante. Então, a gente consegue trabalhar em cima dessas hipóteses diversificadas por páginas ou apenas por elementos. O custo que você tem por criar várias variações
que você precisa de mais tráfego. Quanto mais variações você precisa, mais você está dividindo seus usuários entre aquelas variações, então mais tempo você precisa para ter mais tráfego para chegar numa significância estatística, numa certeza estatística do resultado daquele teste. Legal. Aí a gente entrou, antes dessa pergunta minha, você entrou em mídia, SEO e etc. O CRO, ele é só para minha página? Ou eu posso testar no título do meu trabalho de SEO, minha página em SEO, obviamente no meu criativo, no meu e-mail marketing? Eu posso também, obviamente, expandir para essas frentes, né? Deve, né? É o que a gente estava falando. Tem cada vez menos espaço para você trabalhar em alto nível em qualquer segmento do marketing digital hoje, se você não valida via teste AB suas coisas. A maior exceção hoje que eu coloco, como eu falei, é o SEO, porque tecnologicamente você ainda tem dificuldades muitas vezes para desenhar um experimento. Ter o grupo controle e ter o grupo variação ali. Mas para todas as outras coisas, sério, tem algum profissional de mídia hoje trabalhando em alta competitividade que não faz teste AB de headline ou de peça, essas coisas? Não tem como, cara, sinceramente. Tem, vários. Não, então você tá sendo atropelado, né? Não tem jeito. Ué, mas o mercado aí, né? Cara, é surreal. É um nível surreal. Enfim. Sim, é difícil, né? Porque hoje em dia você tem empresas valendo muita grana de mídia só para acelerar o volume de experimentação, de criação de hipóteses e de variações de peça, de título, de copy, de anúncio e tudo mais, né, numas empresas, e aí você está concorrendo com uma outra que nem testa duas versões diferentes de headline e de link patrocinado. Né? É bem isso, cara. Assim, isso pode estar em alguns segmentos funcionando hoje, mas com os dias contados. Em 2012, eu fui numa palestra lá no... como é que chamava? Um evento que tinha de search em Londres, Boston. Search Love. Fui no Search Love. E, cara, eu tive o privilégio, tipo assim, eu nem sabia que a pessoa era essa pessoa. E do nada a mulher me chega, oi, pá, eu sou fulano de tal, não me lembro o nome dela agora, infelizmente. Eu fui a head de e-mail marketing do Obama. Eu falei, meu pai do céu, da última campanha. Eu falei, não é possível. Cara, a mulher foi mostrando os testes que eles iam fazendo. Sim. Eles popularizaram o Optimize ali. Exatamente. Né? Muito surreal. É um nível do tipo assim, uma imagem que a gente mandou um e-mail para uma base X, uma base Y, beleza. A base X recebeu o Obama sozinho na imagem, não sei o que. A base Y recebeu o Obama com a Michelle e as filhas. O Obama com a Michelle e com as filhas converteu 70% mais que o outro. Você fala... Não, e você também você ia aprofundando o nível de loucura, né? Porque o cidadão do estado do meio oeste responde melhor pra foto com a família. Isso! E o da costa leste pra... Teve isso, cara. E aí teve um nível do tipo assim, no estado X a gente começou a colocar o marca-texto, né, que é amarelão mesmo, nos pontos que a gente queria que ele trabalhasse a atenção dele no momento que ele escaneasse o produto. Aí tem um ponto muito importante que eu acho que aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas inclusive a gente vê isso lá no... do Steve Krug, o livro. Não me faça pensar? Não me faça pensar. Ele coloca sobre os pontos de contato que todos nós fazemos antes de realmente consumir aquele determinado conteúdo. É isso. E aí a gente tem os pontos de contato, que cara, você recebeu um e-mail, o que você vê? Você vai identificando os pontos de contato e fala assim, esse título aqui, essa imagem aqui, e isso vai definindo, pouco a pouco, a sua tomada de decisão de que, poxa, isso aqui pode ser o local certo para o que eu procuro, aí você consome o conteúdo. Que ali dura mais ou menos 10 segundos essa identificação dos pontos de contato. Sim. E aí foi o que eles fizeram exatamente nessa parte do e-mail. Então, o CRO, cara, a gente literalmente tem que expandir para todos os lados. Experimentar, de novo, qualquer grande trabalho bem feito de marketing, de comunicação, até de business hoje, você vai ver o teste AB, a experimentação sendo a mecânica básica por trás daquilo ali. Se você quiser manter na política mesmo, por exemplo, sem entrar em nada de escolhas políticas, a campanha do Obama foi excelente por ser a primeira a fazer isso. Se você pega a campanha do Trump também e ignora qualquer questão ética, né, que não deveria, mas só para análise do caso,
a forma que eles fizeram experimentação, a velocidade com as quais eles criavam variações, e criavam segmentações ali e entendia rapidamente qual segmentação que funcionava melhor, aquilo é uma aula de técnicas de marketing, né? Você, pelo amor de Deus, tem escrúpulos e faça, aprenda e faça de um jeito ético, mas quem fez aquilo ali fez com um claro conhecimento de como usar a experimentação para ser ágil, para aprender rápido e para ser eficiente, porque com campanha política você não tem margem de erro, né? E é muito tempo, muito curto o tempo. É pouco tempo, é muito dinheiro que você tem que gastar de forma eficiente e uma concorrência extremamente brutal, né? Eu não sei se você sabe, ali foram 45 dias. Exatamente. Porque eles contrataram a Cambridge Analytica no meio do processo. Exatamente. E nisso você teve... A gente estava falando aqui de criar variações de peças de mídia, né? Os caras num dia só criavam centenas de peças diferentes, com narrativas diferentes, para cada segmentozinho que eles imaginavam. Para cada microsegmento de cada bairro, cidade, etc. Inclusive, só um ponto de atenção que eu acho que é legal. Tem uma análise que eu fiz de 1h30 no YouTube sobre todo o processo que a Cambridge trabalhou no Trump. Foi uma aula bem legal, assim. Tá no canal da Buscar, tá no meu canal também. Cara, na época, obviamente, eu fiz eu dissequei o que os caras trabalharam a nível de o que eles precisavam de dados, de nível de informação, de nível de tecnologia. E ali, eu falei exatamente isso que você falou. Gente, tirando a questão ética... Senão fica uma discussão infinita. O que acontece? Eu tenho essa ferramenta. Eu consigo usar ela da melhor forma possível. Mal, é isso mesmo. Foi genial. Foi genial. Você me desculpa que a gente pode discordar, obviamente, e tal. Tecnicamente foi genial. Está década à frente da média de mercado. Completamente. Né? Então, assim, realmente foi uma genialidade muito grande em cima do que foi feito em 45 dias. Não sei se você sabe quantos anúncios foram criados nesse período. Tá na casa das, sei lá, dezenas de milhares, alguma coisa assim? 190 mil anúncios. Criativos. 190 mil criativos criados em 45 dias. Obviamente, isso não foi criado por um designer. Né? Foi uma inteligência artificial que ela ia aprendendo de acordo com o comportamento das pessoas. Eles cruzaram 32 fontes de dados. Isso, e esse aprender de acordo com o comportamento é teste AB. Legal, verdade. Não é desse jeito mais simples que a gente está descrevendo aqui, porque à medida que você vai vendo, em mídia acontece muito isso quando você tem pouco tempo, à medida que você vai vendo a variation mais eficiente que a control, ao invés de você fazer 50-50, você começa a mandar 60% para variation, depois 70%. E outras coisas assim, mas é teste AB. Tem uma galera vendo uma versão e tem uma galera vendo outra. E a ferramenta vai aprender qual é a melhor com base na taxa de conversão. Verdade. Comparando a taxa de conversão de Ele pega os elementos que deram certo a partir do comportamento e vai recriando e vai montando o Lego, né? Isso, é isso. É um monte de teste AB acontecendo automatizado ali. Legal. Eu ali, assim, para mim o case Cambridge Analytica, apesar do que aconteceu, é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida, até hoje. Inclusive até hoje, assim. Porque o nível de tecnologia que existia naquela época... Era até mais fácil naquela época, porque o Facebook era ainda mais fácil de fazer coisa errada do que ainda é hoje, o Facebook você pagava para ele. Eu esqueci o nome do recurso que o Facebook tinha. Aqui no Brasil era R$5.000 cada clique dessa ferramenta. O que é que ela fazia? Independente se o seu perfil era secreto, privado e etc e tal, você conseguia extrair tudo. É isso. E quando eu falo tudo, eu tô falando desde, sei lá, a sua idade até a sua etnia. Você cria um modelo que é fácil entender preferência religiosa, o que a pessoa gosta, não gosta, quais pontos que se ela vê um político falando, ela vai engajar ou não. E não é difícil, né? Não é difícil. Hoje, nos dias de hoje, dados os pontos de contato, de dados que a gente tem, não é tão difícil porque já está bem reunido, principalmente com uma plataforma como o Facebook. E o que ferrou o Facebook, de fato, foi isso. Exato. Abriu todos os dados. Abriu todos os dados. Então, assim, esse nível de teste AB, esse nível de teste, na realidade, ele traz pra gente um novo patamar de entendimento de comportamento. Isso. Essa que é a verdade. Porque ela traz escala, ela traz assertividade e agilidade. E aí é onde a gente consegue trabalhar, por exemplo, de uma forma bem simples, com o Hotjar. Fazendo uma pesquisa aqui, uma enquete ali,
olha o mapa de calor, olha a gravação, e aí você consegue ter quase que uma pesquisa qualitativa e quantitativa juntas, né? Então, cara, para resumir aqui o que a gente falou, né? Primeira coisa, CRO não é Conselho Regional de Odontologia. É também. É um concorrente. Muito desleal, inclusive, porque são muito mais velhos. Mas para começar a trabalhar, a gente tem que entender o cenário, que é aquele que são o quê? O que aconteceu, o que está acontecendo, né? Então aqui eu começo a levantar basicamente o que eu quero saber. Legal, aí tem o porquê. Que é ali do lado do quê? O quantitativo, e do lado do porquê a gente tem o qualitativo, que é eu tentar fazer uma entrevista, seja online, seja pessoal, ou alguma coisa do tipo, fazer a pessoa utilizar a página, tentar identificar bons pontos de atrito, as fricções, né, como você bem coloca. Beleza. Levantamos hipóteses, a gente começa a levantar hipóteses baseado nesses dados que a gente levantou, aí eu começo a trabalhar algumas mudanças na minha página, aplicativo, anúncio, seja o que for, e começo a fazer teste AB. Tirando SEO, que a gente não consegue ter. Lembrando que a experimentação, na seu significado literal, a gente tem que ter um controle e uma variação no mínimo. Senão você está só fazendo uma coisa. Você está fazendo uma troca. Você está só fazendo uma troca, basicamente. Aí a gente começa a testar, dependendo do tráfego que você tem, a relevância estatística ela vai ser adquirida mais rápida ou vai demorar um tempinho a maior, né? E aí, só até para o pessoal entender, o que é a relevância estatística de uma forma, obviamente, super resumida? Do jeito mais simples possível, quantos % de chance você tem daquele resultado que você está vendo ali de que, sei lá, a variation está convertendo mais que a control? Quantos % de chance que tem daquilo ser simplesmente sorte ou azar? Sim. Ou realmente aquela ser um reflexo da realidade, né? Então você vai mirar para ter, idealmente, né, não existe número mágico, mas você vai ler na maioria dos lugares, você vai mirar para ter uma significância estatística de 95%, 90%, quer dizer 5%, 10%, quer dizer mais ou menos, eu estou explicando de um jeito mais básico, mas 5% a 10% de chance daquele resultado ali não refletir a realidade, daquilo ter acontecido por acaso. Entendi. Ou seja, é um cálculo estatístico que vai validar ou não a sua hipótese. Que é a mesma coisa de pesquisa política, né? Agora a gente pode falar com as pessoas menos estressadas sobre isso, mas é isso, os 95% de chance quer dizer que tem 5% de chance daquela pesquisa tá a seu acaso, né? Não é que ninguém está sendo pago por uma sociedade secreta para inventar aqueles dados. Se deu errado ali é porque não é nem a margem de erro, é outra coisa, é tipo assim, foi acaso, tipo assim, deu azar de pegar mais gente ali que vota no fulano ao invés do ciclano. Então isso acontece, não é de má fé, e tem também a margem de erro, que é uma outra parada. Perfeito, que você tem razão. São 34, coisas distintas. Mas pode ser 36, pode ser 32. É verdade. Legal. Então a gente, aí a partir só depois dessa etapa toda, entendendo quais são as etapas do início da jornada até a compra, a gente faz as hipóteses, testa as hipóteses e conclui que deu certo. E obviamente isso não acabou. Isso é um ciclo contínuo. Quanto mais testes você puder fazer, melhor. Sim. Hoje você, como eu falei, todo grande líder de mercado mundial, no mercado de tecnologia, Google, Microsoft, Booking, Netflix, Spotify, todos esses caras estão há muitos anos rodando experimento para tudo, para reduzir risco, para ter todos aqueles benefícios que a gente falou, para tirar aprendizados, para escalar esses aprendizados para outras partes do negócio, né? E esse ciclo é contínuo. Legal. Cara, eu acho que a gente conseguiu fechar aqui bem com chave de ouro, entendendo o que é o CRO, quais elementos que a gente pode trabalhar, diferenças de CRO, experimentação, teste AB, multivariável, etc. E, mais uma vez, eu quero te agradecer pelo aceite. E quem está ouvindo até agora ou assistindo até agora, não deixa de classificar o nosso podcast no Spotify e no YouTube. Maldita você que não fizer isso. Ouviu até agora. Estamos aqui há mais de uma hora falando para você. Não é possível que você não tenha a nobreza de clicar. É um clique aqui, ó. Pá, no coração
Porque, enfim. Acho que agora é o mais no Spotify. Agora é o mais, tem 2 dias, isso é verdade. Tem 3 dias que agora é mais. Olha o resultado de um teste AB aí. É verdade. Inclusive faz muito mais sentido, né? Mas tudo bem. Mas enfim, no YouTube, clica no gostei, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. E, Rafa, mais uma vez, brigadaço aí pelo aceite. Foi excelente, assim, foi maravilhoso. Eu que agradeço, Rodrigão. Sempre à disposição. Obrigado aos sobreviventes que estão aí até agora. E é isso, fico à disposição aí. Qualquer dúvida aí, me chama em algum lugar aí, LinkedIn, essas coisas. Vocês sabem usar esses sites. Mas... Rafael Damasceno, rei do CRO. Aí, em primeiro lugar, no Google. Já tem muito podcast de gente de ego inflado por aí na internet. Aqui nós vamos ficar com o pezinho no chão. Mas tem uma newsletter também só sobre experimentação. Nossa, lá no LinkedIn. Eu não sei o URL, mas chama Growth Experimentação. É a newsletter, eu escrevo 2 vezes por ano, mas é uns artiguinhos legais lá. Não, surreal. Então é isso. Eu vou deixar a URL na descrição, tanto no YouTube quanto também no Spotify. E só para finalizar, lembrando que esse ano, 2023, a gente vai ter a 4ª edição do ID360, que é o nosso evento de marketing por dados. Cara, a última edição foi no Estádio Mineirão, foi linda, foi sensacional. Rafa tava lá. Tem fotinho lá até hoje no meu celular. Cara, enfim, aqui foi histórico. Ali foi histórico. Foi muito bom. Esse ano a gente vai ter a 4ª edição. Vai ser aqui em BH, dia 6 e 7 de julho. Também aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, tem o link do site do evento. E só dá uma olhada no naipe e na qualidade dos palestrantes, que inclusive o Rafa vai estar com a gente esse ano também. Vale a pena demais, gente. Vai ter mas vão ter pessoas boas, tá? Então, assim, eu vou puxar o nível um pouquinho para baixo, mas tem gente muito boa lá para compensar. Não tem nem discussão, um negócio desse vale muito a pena. O nível é bem alto, focado em dado, né? Não é experimento que... Não é evento... Tô meio doente já. Não é evento que é metade de palestra de autoajuda e de não sei o quê. Não, focado em dado. Então, assim, o ROI vai ser alto. Cara, inclusive, um dos pontos altos e fortes do evento que a gente tem nas 3 pesquisas das 3 edições é que o conteúdo do evento é extremamente diferenciado. Então, mais informações, vem aqui na descrição, id360.buscarid.com e dá uma olhadinha, confere lá o evento que vai acontecer dia 6 e 7 de julho. Beleza? Então é isso. Mais uma vez, valeu por estar aqui até agora com a gente e a gente se vê e se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.